com Jesus e em menos de 30 dias eu não tomava mais remédio. Oh, glória Graças a Deus. Não tomei mais remédio nenhum. Jesus, Fui aos pouquinhos, tirei um, tirei o outro, tirei o outro, tirei o outro. E eu tive um encontro com Jesus e é isso que a gente tem que buscar. E a palavra que eu disse ali é isso. A gente tem que ter esse relacionamento com o Senhor, tem que ter uma reciprocidade, sabe? Porque o Senhor promete, por pior caminhos que a gente esteja, porque todo mundo aqui tinha dedo podre, né? Todo mundo. Então, assim, por mais que a gente estivesse no caminho errado, no caminho ruim, ou que a gente ainda está tentando se limpar, mas o Senhor está lá nos esperando. Está nos esperando, Ele tem um renovo nas nossas vidas. Sabe, Ele tem uma nova estrutura para a nossa vida, uma vida em abundância, uma vida de misericórdia, do amor dEle. E eu quero dizer uma coisa para vocês, no decorrer da minha vida, eu tive muitos testemunhos de que eu não estava só. E a ponto que eu creio, eu tenho fé. Pastor, convive mais comigo, sabe? Eu sou firmada na fé, eu creio. O mundo está desabando, eu creio. Creio que vai dar tudo certo. Eu creio, eu confio no Senhor, eu entrego nas mãos dele. E eu creio, eu acredito. Mas para mim acreditar, eu preciso me entregar a Ele. Eu preciso servir a Ele. Porque se eu digo que Ele é meu Senhor, se Ele é o meu Senhor, eu tenho que ser serva dele. E Ele também vai me usar, Ele vai me usar para dar a palavra para alguém que está precisando, alguém que nunca ouviu falar de Deus. Agora Deus tem me enviado, é assim, ó, é católicos, é ateus, amigas minhas nunca nem ouviram falar de Deus, é espíritas, sabe? E a gente tem que ter amor no coração, o amor de Deus, para falar desse Deus que é nosso Pai, Ele que nos criou. Ele sabe o dia de amanhã nosso, Ele sabe o nosso futuro. Ele tem um propósito para cada vida. Então nós temos que nos entregar ao Senhor para nos abrir para essa renovação de vida, para essa reestruturação, para nós termos uma vida plena e confiante. Porque o Senhor, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Mas muitas vezes quem atrapalha, e a maioria das vezes, somos nós mesmos. Nós bloqueamos a ação do Senhor nas nossas vidas. E eu tive prova disso. Eu já tive com cirurgia marcada, passando mal numa terça-feira, o médico em Porto Alegre marcando o bloco cirúrgico na sexta. Terça-feira eu estava tomada de pedras nos meus rins, na bexiga, tudo. Eu virei uma pedreira. Falei com o Senhor na terça-feira, na quarta-feira. Na quinta-feira tive que renovar meus exames para levar, né? Faz parte do protocolo médico, para levar para a cirurgia. Cadê as pedras? Glória a Jesus. Não tinha mais nenhuma. Posso interromper um pouquinho? Eu não espelhei, pode? É que assim, muitas vezes as pessoas esperam um milagre só de Deus e não fazem a parte dela. É isso que eu tô falando. Isso e mesmo. eu acho que cada um, se tivesse uma atitude para entrar na vida de Deus, para Deus entrar na nossa, as coisas Mas essa palavra que eu li ali, que ele diz, retornai a mim. Vem a mim. E as pessoas querem milagre. Que ele irá. Não entende? Foi aquela palavra que eu li. No teu caso, tu teve atitude de ir ao encontro dele para ele poder Mas te ajudar, isso é uma proposta dele. Ele está dizendo ali naquela palavra que eu disse, que eu li, ele diz isso. Retornai a mim, vem a mim. A resposta dele é imediata. É imediata. Não adianta ele nos tirar do lixo. Vamos chamar de lixo a nossa vida errada, né, de tudo. E tanto que o mundo nos oferece um monte de lixo ainda hoje. A gente sai do lixo, ele nos tira do lixo, nos ajuda, mas a gente tem que se firmar nos caminhos do Senhor. Tem muitas pessoas que dizem, porque eu fui na igreja, e aí as pessoas dizem que Deus vai mudar a gente, mas no fim não aconteceu nada na minha vida. Mas a pessoa não fez por onde, É né? isso aí. Glória. É isso aí mesmo. É verdade, é isso aí. Quantas vezes tu já ouviu? Eu já escutei. Nossa, quantos anos que eu vou na igreja, eu não tenho testemunho como tu tem. Quantos testemunhos? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho muitos testemunhos do Senhor. Provas, assim, coisas que só Ele poderia ter feito, ninguém mais, entende? Mas assim, do básico, das coisas do dia a dia. Como eu já contei lá na igreja, uma pessoa me logrou com R$500. Na hora tu fica
louca da vida. Eu olhei pra pessoa e eu, Senhor, entrego nas tuas mãos. Se eu fiz algo errado, o Senhor me mostre, o Senhor me corrija. Mas eu entrego essa situação nas suas mãos. O que aconteceu? 15 dias depois, mais ou menos, eu passei por uma situação que eu fui pagar uma conta. Eu estava economizando dinheiro para poder pagar a conta, porque eu não tinha o dinheiro para pagar. E eu vinha com o tempo guardando dinheiro para pagar a conta. Minha conta começava com R$1.500, a que eu ia pagar. Quando eu levei o dinheiro para pagar minha conta, eu levei 3.000. Porque eu achava ainda que eu ia ficar em dívida com a pessoa. A pessoa olhou para mim e disse assim, eu disse, olha, nossa conta, eu preciso ser honesta, nossa conta começa com R$1.500. Depois disso aconteceu isso. Então eu quero saber quanto eu estou te devendo. A pessoa olhou para mim e disse assim, a pessoa veio de outra cidade, tá? Ela cobrava até a gasolina do carro. Ela olhou para mim e disse assim, R$500. Glória. R$500? Como R$500? E era uma médica. E eu disse, doutora, você é honesta com a senhora. Nossa conta começa com 1.500. Que eu boto no papel para a senhora. E tem mais isso. Márcia, eu já te disse, é R$500. Glória. Aí o médico que estava junto com ela, que conhece ela a vida inteira, veio me dizer, eu fui cobrar dela, o que ela fez contigo? Porque ela não dá R$5. Ela não dá R$5 de desconto pra ninguém. E ela, sabe o que ela respondeu? Não sei. Eu olhei pra Márcia e me deu vontade de cobrar só R$500. Por quê? Porque aquela situação que eu poderia ter pago com o mal, que a pessoa era grossa e mal educada e me ofendeu e me humilhou, e eu poderia ter pago com o mal, eu poderia ter ofendido ela, eu poderia ter dito uma série de palavras ofensivas para ela. Eu me calei, mas eu entreguei a Deus. Mas eu disse para ele, se eu estou errada, se eu errei em algum momento, que eu não estou ciente disso, eu quero que o Senhor me corrija, o Senhor me mostra. E ele mostra. Quando tu está errado, ele mostra, ele pesa a mão. E a mão do Senhor é pesada. O Senhor me corrija, me mostre, né, se eu estou errado, mas eu entrego essa situação nas suas mãos. Mas é assim, tu entrega. Acabou o assunto. Não tem essa de tu ficar dentro de casa, papapá, que a pessoa fez isso, que a pessoa fez aquilo. Não tem. Vem uma paz dentro de ti que tu nem lembra mais do assunto. Tu só lembra quando o Senhor se manifesta na tua vida e Ele deixa de uma forma bem clara que sou eu aqui, ó, te respondendo o que tu confiou nas minhas mãos. Tu estava certa. Eu entendi. Eu estava certa, eu não roubei de ninguém. Entende? Eu não logrei ninguém. E ele ainda fez o quê? Ele ainda me ajudou, porque eu não precisei pagar aquela fortuna toda e eu insisti para pagar. E sabe assim, detalhezinhos que só Deus poderia, que nem a minha cirurgia. Tem tantas outras coisas maravilhosas que eu posso morrer velhinha. E todos os dias eu agradeço a Deus pelas graças alcançadas, pelo que Ele já me concedeu na vida. Mas isso a gente, como a irmã falou, tem que ter, como disse a palavra também que eu li, tem que ter essa reciprocidade, esse relacionamento, porque é uma coisa bem simples. Se ele é nosso pai, o que o pai quer do filho? Relacionamento. Na verdade, ele dá a resposta todos os dias, né? Todos os dias. As pessoas que não enxergam aonde Mas é porque nosso coração não está aberto. Sim. As pessoas são fechadas demais, né? Querem milagre, mas não dão por onde para poder receber. Na verdade, a grande parte busca as bênçãos, não busca o abençoador. Isso. Entende? Tu tem que ir na igreja para glorificar o Senhor, para prestar um culto a Ele. Para prestar um culto a Ele. Nós que devemos honrá-lo. Nós devemos honra ao Senhor. Nós devemos nossa vida a Ele, né? Que graças a Ele a gente respira, a gente acorda, a gente pode buscar Ele. Porque isso é um presente do céu, esse momento aqui. Esse momento é muito precioso. Estamos aqui todos de livre, espontânea vontade. E isso é o Senhor, Ele não, e tu sabe, não avança na vida de ninguém. Quando me convidou para vir para cá, eu falei que eu ia vir. Chegou perto do horário, me deu uma dor de estômago, uma vontade de vomitar. É o mundo espiritual. Só deitei na cama e ela me chamou. Eu disse, eu não acredito.
E eu vim, e agora não tem mais dor no É o mundo glória. é assim, ó, porque o inimigo, ele sabe de todas as coisas, né? O mundo espiritual é muito real nas nossas vidas. Né? Por exemplo, eu vou sair de casa, o portão tranca. Sempre acontece uma coisa. O portão tranca. Eu perco a chave não funciona. Oh, Jesus. O carro não liga. Eu fico a pé. Entende? Eu moro lá do outro lado da cidade. Daí eu digo assim, quer ficar com o carro, fica. Quer ficar com a casa, fica. Quer ficar com o que tu quiser. Eu vou a pé, vou de bicicleta, vou de qualquer jeito, mas que eu vou, eu vou. Pode ficar com tudo isso aí se tu quiser. Quando eu volto, o portão tá funcionando, o ar tá funcionando, a luz tá ligada, tá tudo funcionando. Eu disse, não queria que eu fosse, tá me entendendo? E todas as vezes, quando se busca, principalmente no início, que as pessoas acham assim, agora eu tô buscando a Deus, buscando o Senhor, tô seguindo o caminho de Jesus, a minha vida vai ter paz, vai ser né? Olha, não. Ai, que vem as lutas. A luta. E é verdade. Mas só que o Senhor faz o que na tua vida? Ele te fortalece primeiro. Ele trabalha em ti, ele te fortalece e tu tem que ali, ó, honrar a tua fé, crer, glorificar o Senhor, dar graças a Deus todos os dias, inclusive pelos problemas. Ele te molda, ele te fortalece, ele te faz ser uma pessoa forte, decidida, ele te dá sabedoria, te dá conhecimento, entendimento, discernimento. A pessoa tá falando contigo, tu tá sabendo onde é que a pessoa tá querendo chegar, porque ele já te disse. Então, para depois ele te entregar a bênção. Oh, glória. Entende? Ele não te entrega, você vai te dar a bênção agora. E tu não tá preparado para receber aquilo. Sim. Tu não tá preparado, tu ainda vive lá no mundo. Tu não tá preparado para aquilo ali, para o que ele tem para ti. E ele promete uma vida em abundância, uma vida maravilhosa. Vocês querem saber assim, tu sabe o que é? Tu tá no. Eu já passei inúmeras vezes, tá de madrugada num corredor de hospital, fora daqui, sozinha, com pessoas morrendo. E eu saí na porta do corredor para falar com Deus, para chorar, para não ficar na frente das pessoas, né? E eu disse, Senhor, eu creio nas suas promessas. O Senhor disse, o Senhor prometeu que não nos abandona. O Senhor prometeu que cuida de nós. E eu confio no Senhor. Eu sei que eu não estou sozinha. E eu falo com o Senhor, eu sou muito assim, eu sou igual a Jeremias, eu sou muito chorona. O pastor Raimundo já disse, quem sabe eu levo uma toalha de banho para a igreja. Mas porque assim, ó, como é que eu vou falar com Deus e não vou ficar com o meu coração quebrantado? Diante da glória dele, diante da majestade dele. Quem somos nós? Para merecer tanto amor que ele deu ao filho dele. O filho dele, ele se fez carne, veio aqui para morrer por nós. Morreu morte de carne, ele sofreu como se fosse a gente aqui, ó, carne. Entende? Ele deu... O meu irmão ele não acredita em Deus. Ele diz que Deus não existe, que se existisse, crianças e pessoas boas não iam morrer. Não, mas teve uma época que eu ia na igreja todo final de semana. Eu chegava em casa, era um tumulto, era uma briga, me perguntava, o que tu quer na igreja, que não vai resolver nada. Aí eu disse, não, vou continuar. Daí eu tive uns problemas, acabei parando. Um dia eu tô levando ela pra escolinha, bem na frente do ML ali, ela botou o pé na bicicleta, a bicicleta levantou a traseira e ela caiu de cara no asfalto e eu caí por cima dela. A única coisa que eu pensei, pô, esfolou a cara da guria todinha, né? Quando eu levantei, ela não... Eu até me arrepiei agora, ela não tinha um arranhão. Eu me machuquei todinha, um cara veio da esquina, ajudou ela só sangrou um pouquinho o pé. Sim. Eu fiquei toda ensanguentada, as mãos, o cotovelo. Aí tinha um senhor que ele era da igreja, eu não sabia. Ele veio e só disse assim, ó... O tio Leandro ajudou ela. Ele só disse assim, ó, bota tua mãozinha na minha. Ele falando pra ela. Aí quando ela encostou a mão na dele, ele disse, Senhor, passa toda a dor dessa criança, tudo que tiver de ruim, passa pra mim. Eu cheguei em casa, não tinha mais inchaço, ela não tinha mais corte na boca. Ela dormiu a noite toda, no outro dia parece que nada tinha acontecido. Sendo que ela não colocava o pé no chão. E nessa noite ela não sentiu nada, só passou pra mim. E eu disse pra Deus, tudo que tiver de ruim nela, então que dê em mim, né? E ele fez a mesma coisa. Ela se curou na mesma hora. Só eu fiquei com a mão inchada. Mas ela não tinha. Ela tava com a boca inchada na hora. E depois sumiu tudo. Mas é assim, ó, ele não tem conhecimento, entende? Ele não tem conhecimento. Porque se ele tivesse conhecimento bíblico, ele sabe muito bem que o Senhor mandou matar todos. Nem criança não escapou. Porque Deus tem um propósito. Entende? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Quem somos nós?
para murmurar e para questionar o Senhor. Sim. O Senhor não é feito para ser questionado ou para murmurar. Não. O Senhor existe para nós o adorar. O adorar. Toda a glória é dele. Tanto é que Jesus, tudo que fazia, dizia o quê? Que bom era o Pai. A glória era do Pai. Se Jesus fazia isso e orava ao Pai inúmeras vezes no dia, que diz de nós? Se Jesus tinha uma vida assim, e toda a glória ele dava ao Pai, e quando dizia que ele era bom, não, bom é o Pai. Que vai dizer de nós? Glória a Deus, aleluia. Entende? Então assim, continua assim, continua firme, ora pelo teu irmão. A gente precisa orar. Isso. Eu também tenho meu irmão que não é de Deus. Oro pela vida deles sempre. Se acontece alguma coisa, eu dobro o meu joelho, oro. Só que tu não pode orar, é que abençoe, não tem que pedir para libertar. Ele me rouba muita praga, sabe? Não, mas deixa. Demais. E aí a única coisa que eu digo pra ele, tudo que tu tem no teu coração, eu revido tudo em coisas boas, porque eu não tenho maldade. Tu não pode pagar o mal com o mal, tu tem que pagar o bem. Exatamente. Tu tem que pagar o mal com o bem. Ou então tu silencia e entrega ao Senhor. Porque tudo aquilo que nós estamos vendo, o Senhor está vendo. Vocês têm que saber disso. Tudo que nós botamos a mão, o Senhor bota a mão junto. Onde nós olhamos, o Senhor está olhando. Tudo, nossos pensamentos. E eu sempre repreendo em pensamento Entende? mesmo quando ele fala as Isso. coisas pra mim. Sabe, não faz a tua parte. Porque, como eu disse, a gente tem que aprender com Jesus. A gente tem que aprender a ser cheio de amor, a ser humilde, a ser justo, a não fazer acepção de pessoas, não julgar nada. Situação nenhuma, nem em pessoas, nada. São almas. A gente precisa salvar almas para Jesus. Por quê? Porque ele morreu para nos tirar das trevas. Então, que E tu significado? sabe que ele é uma sentido tem? prova viva Então. de que Deus existe, mas ele não enxerga. Eu vou contar uma coisa, não sei se o pessoal aqui, meus vizinhos sabe. Ele teve 7 nódulos. Um perto do pulmão, outro perto do coração, no intestino. Sim. Ele retirou, hoje ele não tem um. Sim. E Deus deu livramento para ele faz 7 anos, que ele faz acompanhamento médico de 2 em 2 anos, fez cirurgia laser, só não conseguiu retirar um perto do coração e um perto do pulmão, porque fica em lugares muito delicados, ele não consegue. E o resto foi. Mas Daí- Deus pode, né? Exatamente, isso que eu te dizer, 6 meses depois ele foi, ele só tá com 2. De 6 ele só tem 2, ele não tem mais Glória. nada. Glória. E mesmo assim ele continua dizendo que Deus não acredita. Que Deus não existe, ele não acredita. Mas tu tem E Deus dando prova pra ele como Deus está ali com ele, que ele existe sim. Só que ele não se abre. Tudo tem seu tempo. Outro dia eu estava falando pro pastor Raimundo. Eu tenho lido a palavra de uma forma, hoje, que a gente vai adquirindo conhecimento, vai amadurecendo, né, espiritualmente. Daí tu começa a ler, a palavra tem outro sentido, né? Tem um sentido mais amplo. Daí tem palavras que parece que eu nunca li. Eu leio aquilo, meu Deus, acho que nunca li isso. Claro, eu tô lendo com outro entendimento. Entende? E assim é a vida da gente. A gente vai amadurecendo espiritualmente. E a gente, com a graça de Deus, a gente vai vivendo melhor. Porque a gente sabe que não está só. Mas o conhecimento da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, se nós nos guiarmos pela palavra de Deus, nada dá errado na nossa vida. Quem estraga a nossa vida somos nós mesmos. Sim. E muitas vezes a gente diz que é o inimigo que está botando a mão. Muitas vezes nem foi o inimigo, foi nós mesmos que fomos lá e estragamos tudo. Então, se nós seguir a palavra de Deus, não tem como dar errado. Não tem como casamento dar errado, não tem como serviço dar errado, não tem nada, porque tu tem entendimento das coisas. E parece que a gente, assim, eu estava dizendo outro dia, meu Deus, eu não sei nada. Tô aprendendo tudo de novo, é tudo novo pra mim, assim, parece que a palavra se renova, né? Sim. Entende? Tu lê hoje a mesma palavra, hoje, daqui a um mês, a palavra é do outro jeito pra ti. Graças a Deus, né? E assim, eu continuo orando por ele, pra Deus libertar, pra dar entendimento pra ele, né? Pra dar sabedoria, né? E tudo no seu tempo. O Senhor, né? Ele é soberano sobre as nossas vidas. A gente não pode se afastar do Senhor, né? Seguir em frente e não desistir, porque assim como tu está aí querendo seguir novamente os caminhos do Senhor, vai aparecer proposta de tudo que é maneira e obstáculos para ti não ir, para ti não buscar a Deus, para ti não parar para ler a palavra. Se tu não pode, lê a palavra em casa.
Tira um tempo pro Senhor. Assim como a gente toma café da manhã, a gente almoça e a gente janta. Tem que ter disciplina para buscar a palavra de Deus em casa. Sabe? Que a gente costuma dizer que é o dízimo do tempo. Eu tiro um tempo do meu dia pro Senhor. É o mínimo que eu posso fazer. Né? Mas isso se torna para ti um hábito. Eu tenho necessidade da palavra, a palavra me alimenta. Eu vou, às vezes, para a igreja cansada, vou acabada. Sabe? Parece assim, não vai dar em nada. Eu volto para casa, parece que eu tenho que abrir os braços e sair voando. A palavra me alimenta, eu preciso da palavra. E daí chega num ponto que é isso. Ela é o teu combustível, assim, sabe? Tu começa a falar em Deus, pronto, eu já fico boa. Entende? Mas que Deus abençoe você. Já Amém. demais. Amém.